Olá, eu sou a professora Ariane Serafim. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho olhos escuros, cabelos castanhos, um pouco para baixo dos ombros. Estou usando um kimono florido e uma blusa por baixo de cor preta. E agora nós vamos falar sobre Design Thinking. Bem, o que será que é essa abordagem que busca soluções que não são nada convencionais, ou seja, são soluções que não são óbvias. Sabe aquela coisa de que a roda já foi criada? Pois bem, esse é o Design Thinking. É uma metodologia criada que vem, logicamente, como o próprio nome já diz, do pensamento dos designers. O que isso quer dizer? Bom, vamos começar lá de onde tudo começou. Começar pelo começo mesmo, né? Bem, isso não é nada novo. Se a gente está falando que é o pensamento dos designers, é algo que não é nada novo. Isso a gente pode pensar lá na década de 1960 ou até antes. E quem popularizou, um dos precursores, né, foi o Tim Brown. O que ele dizia? Que o design ficou grande demais para ficar apenas com os designers. Então ele pensou o seguinte: se os designers eles têm uma forma de pensar nada convencional e que busca sempre soluções e resolver problemas complexos com soluções criativas, nada melhor do que trazer tudo isso para desenvolvimento de produtos, de serviços, incrementar produtos e serviços também. Então, Tim Brown e outros precursores aí do Design Thinking trouxeram esse pensamento dos designers e fizeram um processo. Bom, o que tudo isso tem a ver com a gente quando a gente está pensando em desenvolver projetos? Os designers, eles pensam muito no ser humano. Ou seja, a gente às vezes tem um pensamento muito linear, sabe? De problema e solução. Só que os designers, eles dão um passinho para trás e olham primeiro o ser humano, ou seja, o usuário, quem realmente vai usar aquele produto ou serviço, ou até mesmo quem está sendo impactado por aquele problema. E a gente, às vezes, pensa muito, bom, se eu tenho um problema, eu vou buscar a solução, e de forma muito simplista até. E o Design Thinking nos diz o seguinte: não, vamos pensar nesse usuário, ou seja, na usabilidade. Então, a gente pensa nessa pessoa impactada pelo problema, usuário do produto ou serviço, enfim, e pensa numa perspectiva muito maior do problema. Então, a gente sai daquela questão bem linear de tem um problema, eu busco a solução e eu não me importo com o usuário, simplesmente assim, e a gente consegue olhar melhor o problema. E se eu tenho uma perspectiva aumentada do problema, logicamente, o resultado de tudo isso, né, a consequência é o quê? Melhores soluções. Porque é muito comum a gente, por exemplo, ter um pacote de serviços, de aplicativos, onde a gente usa pouquíssimas coisas. Ou então, sabe quando a gente está lá num aplicativo, eu estou num site e eu falo, nossa, isso não tem lógica. Aqui poderia estar em outro lugar, isso faria sentido de outra cor ou qualquer coisa parecida? Pois bem, isso a gente pode pensar que talvez foram desenvolvidos não pensando muito no usuário, apenas ter o botão pelo botão. E a gente sabe que quando nós somos usuários de alguma coisa, seja de produtos tecnológicos ou não, é muito importante fazer sentido para quem está usando. E aí os designers, eles falam assim: olha, antes de criar qualquer coisa, antes de pensar em um produto, um serviço, em uma solução, vamos entender quem vai usar? Vamos parar para pensar nessa pessoa, o que ela vê, como ela se relaciona, o que faria mais sentido para ela, o que ela está achando dessa experiência. Então, a gente começa a falar sobre
a gente chama, né, de usuário, esse público desse produto ou serviço, enfim, e então começa a fazer mais sentido para essa pessoa, para esse usuário. A gente começa a falar de usabilidade, de experiência e o ser humano no centro do desenvolvimento das soluções. Bom, mas como que a gente faz tudo isso, né? Parece algo muito óbvio, mas pode ter certeza que não é bem assim. Posso até dar alguns exemplos para vocês sobre alguns produtos que a gente usa no dia a dia, que a partir do Design Thinking ele foi melhorando, porque tem isso também. Esse processo ele é iterativo, ou seja, ele vai melhorando. Então não existe nada acabado, a gente sempre pode melhorar e aí vai testando, até que a gente considere aquilo pronto, mas nada definitivo, tá? Por exemplo, o mouse. Sabe como surgiu o mouse? Sabe o mouse de computador que a gente usa muito? Ele surgiu com uma caixa de madeira. Por quê? Qual que era a função dele? Era apertar para conectar. Então a gente apertava um botão para conectar lá na tela do computador e a gente conseguir acessar as pastas, enfim, fazer a nossa navegação. Com o pensamento dos designers, isso foi se tornando mais anatômico. Então, de repente, a gente tem um scroll wheel ali, tem a ver. Então, as tecnologias elas foram sendo criadas para melhorar a nossa navegação, a nossa usabilidade. E por que o mouse ele se tornou o que a gente tem hoje, né? Que ele é anatômico, com as nossas mãos, ele é fácil de clicar, enfim, ele funciona muito bem pra gente. Isso aconteceu porque toda a sua melhora incremental foi pensado em quem está usando e não apenas na funcionalidade. Porque é isso, às vezes a gente vai desenvolver, imagine você aí desenvolvendo seu projeto, pensando apenas na funcionalidade dele. Isso é importante? Lógico, porque é isso que a gente vai vender, não é? Mas é essa a nossa ideia de funcionalidade. Mas se você não pensar no usuário, no público desse seu produto, desse seu serviço, dessa sua solução, você não vai conseguir entregar valor de verdade. Então, a gente precisa fazer esse exercício de vamos pensar, tá, no meu problema, porque onde há problemas há oportunidades e a gente sempre busca soluções a partir de um problema. E para a gente não criar roda, ou falar mais do mesmo, ou a gente apresentar um projeto onde as pessoas não tenham nenhuma cara de espanto, de nossa, é isso? A gente precisa procurar um problema e então ir buscando as soluções, certo? E aí é por isso que eu te convido a começar a pensar nos seus projetos de uma forma como os designers pensam, que é o Design Thinking. E no próximo vídeo eu vou te mostrar essa abordagem e o processo que você vai começar a aplicar nos seus projetos.